Vai lá para você ver os transplantes que tem de fígado. O Brasil é um dos maiores transplantes do mundo, de fígado do mundo. Vai lá ver as filas que tem. E não são pessoas que beberam, não são alcoólatras que tiveram cirrose alcoólica, que estão lá para fazer transplante, não. São pessoas normais, que sem saber, ingerem anti-inflamatórios todos os dias, porque tem dor aqui, dor ali. Tem um estudo recente que eles fizeram um levantamento e mostraram que se você ingere anti-inflamatório pelo menos 5 vezes por semana, muita gente faz isso, você está correndo o risco de morrer tanto quanto se você estivesse dirigindo um carro numa pista, numa estrada. A mortalidade de acidente, quem está dirigindo estrada nos Estados Unidos, é de 15 por 100 mil. As pessoas que morrem por anti-inflamatórios crônicos é de 15,3 por 100 mil, ou seja, é a mesma coisa. Você tomar um anti-inflamatório 5 vezes por semana e dirigir um carro a alta velocidade numa estrada, o risco de morrer é o mesmo. Então, a gente tem que ter consciência disso. Você levar em consideração as toxinas que você ingere, a falta de nutrientes que você não está ingerindo, o nível de estresse que você tem e não sabe administrar, porque uma coisa é você ter estresse, outra coisa é você administrar as infecções e infestações que você pensa que não tem, principalmente dentárias, e a poluição eletromagnética, você está sendo submetido o tempo todo, ou com o telefone, ou com o iPad, o que for, com os tablets que você usa, ou seu computador de mesa, ou seu laptop, ou o dirty electricity que tem nas casas. Você põe esse somatório de tudo isso, isso tudo leva a esse mundo que você está vendo aí de pessoas doentes, que aos 65 anos de idade tomam 5, 6, 7 remédios por dia. Faz a chamada polifarmácia, onde um interfere no outro, que interfere no outro, que interfere no outro, e às vezes o tratamento fica pior do que a doença. Você já viu isso, muitos casos desses. A pessoa não morreu da doença, a pessoa morreu do tratamento da doença. A primeira pergunta é aqui pertinho de Maringá, de Londrina, no Paraná. Alana, o nome dela é Alana. Afinal, doutor Lair, somos frutos da genética ou do meio ambiente? Na realidade, nós somos fruto de uma combinação das duas coisas. Uma parte é a genética, outra parte é o nosso estilo de vida. Então, quando as duas são boas, nós vamos envelhecer sem adoecer. É isso que eu procuro ensinar para as pessoas. Agora, quando eu tenho uma genética ruim, eu herdei coisas da minha família, e eu também tenho um estilo de vida, um meio ambiente, uma alimentação ruim, provavelmente eu vou morrer cedo. Senão eu vou ficar doente por muitos anos. Então, a mensagem que eu quero dar aqui é que nós não somos refém da nossa hereditariedade. O que quer dizer isso? A sua mãe pode ter morrido de câncer de mama, a sua irmã mais velha pode ter morrido de câncer de mama, você pode ter o BRCA1/2, como a Jolie lá, mas você não precisa ter câncer de mama. Se você tiver um estilo de vida apropriado, cuidar direitinho, ir no médico, que te ajuda a fazer essa prevenção, você vai morrer de outra coisa, talvez de velhice, mas não de câncer de mama. Então, é a interação da genética com o meio ambiente. A próxima pergunta, doutor Lair, é de Henrique, ele é de Sorocaba, São Paulo. Por que o nosso estômago produz, em geral, mais ácido do que o necessário? Não é verdade isso. Isso é uma falácia. Nós, geralmente, produzimos menos ácido clorídrico do que deveríamos. A produção em excesso de ácido clorídrico é uma coisa raríssima, 1 em 10 mil, é a chamada síndrome de Zollinger-Ellison. Nós, na realidade, temos ao contrário, nós temos uma diminuição da produção de ácido clorídrico. A partir dos 40 anos de idade, praticamente 100% da população tem uma gastrite atrófica. Eles têm uma diminuição da produção do ácido clorídrico. Por isso que causa azia. Porque quando você tem uma diminuição da produção do ácido clorídrico no estômago, a funcionalidade do estômago não está bem. Então, há um refluxo. Mesmo que o estômago, que deveria ter um pH de 2, agora tem um pH de 5, porque não está produzindo ácido clorídrico,
Quando esse pH de 5 cai no esôfago, o esôfago tem um pH de 6,5 a 7, então dá azia. Se você fala assim, ó, eu como e depois de um certo tempo eu começo a ter uma indigestão, eu começo a ter azia. Eu te pergunto, se você tivesse excesso de ácido clorídrico, você teria indigestão? Não, a sua digestão seria perfeita. Se você comeu e não está digerindo bem, é porque você tem falta de ácido clorídrico. Esse é que é o grande problema. E a maioria das pessoas que não precisam de bloquear o ácido clorídrico, bloqueia. Só que no momento que você bloqueia o ácido clorídrico, você tem uma série de consequências. A primeira delas chama sarcopenia, você perde a sua musculatura, porque agora você não digere proteína mais. Porque para você digerir proteína, você precisa que o pepsinógeno vira pepsina. E o pepsinógeno só vira pepsina com a presença do ácido clorídrico, para baixar o pH. Então, como você não tem mais pepsina, você não produz mais a digestão de proteínas. Você não quebra as proteínas em aminoácidos. As proteínas vão para suas fezes, fazem putrefação, geram uma proteína chamada cadaverina, o cheiro das fezes fica horrível, e com a pessoa que tem problema de deficiência de ácido clorídrico no estômago, quando ela vai no banheiro, o vizinho sabe que ela está indo no banheiro, porque o cheiro chega lá. Então, quando você tem as suas fezes muito cheirosas, está, na realidade, faltando ácido clorídrico. Seja membro do nosso canal, para que vídeos como esse ajude mais pessoas.